importa se a pessoa fez os votos no terreiro de macumba. E de repente agora você se converter e falar que aquele casamento não foi um casamento em Deus. Ora, eu sinto muito, mas você pode até cancelar espiritualmente aquela cerimônia, mas você não pode cancelar a aliança com o seu cônjuge. Ela foi estabelecida e ela continua valendo diante de Deus. Por isso que na igreja, não sei se ainda tem, Sérgio, aquela reunião, ou seja, aquela celebração da renovação de votos, ainda tem? Sim, ainda temos toda segunda quinta-feira do mês, no culto Família em Foco, você que quer ali ratificar ou renovar a aliança diante de Deus, você é o nosso convidado para estar no culto da família, quinta-feira às 19h30, toda segunda e quinta-feira, que é esse tema específico. Eu acho excelente isso, porque isso dá oportunidade. Né? Aqueles, por exemplo, que só viviam juntos de uma forma baseada, e hoje conhecem o Senhor e quer então estabelecer essa aliança definitiva, né? E receber a bênção de uma autoridade, então é excelente. Aqueles que, por exemplo, casarem em outros lugares e querem hoje receber a bênção de uma autoridade, né, pastoral, e da igreja pela qual você frequenta, outra alternativa excelente para poder estabelecer esses votos. E o firmar, né? A gente sempre diz que honra, aliança é honra empenhada, é a palavra empenhada. Deus empenhou a palavra dele, o verbo dele, que era Jesus. E por falar, Rogério, e nesse estado de amaziamento aí e tudo, a Marli, do bairro Alípio de Melo, ela vive com o seu companheiro há 15 anos, eles têm um filho de 14 e vivem bem, mas estão juntos. Então, o que dizer para a Marli, que é bem dentro disso aí, né? Marli, regulariza a sua situação, porque ela é importantíssima nisso. O viver junto é um aspecto do casamento. Não é? Eu entendo que o casamento ele tem que ter esses 3 pilares. Que é o aspecto social que a gente chama, que é o casamento, você está vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, né, e as pessoas olham para dentro da sua casa, olham para você e ali tem um casamento. Né, esse é aquilo que todo mundo vê. Agora, tem o aspecto legal e o espiritual. Então, o casamento precisa prescrever essas 3 coisas. Então, é importante você regularizar a questão cartorial, né, até mesmo pensando nos seus filhos, e também a questão espiritual. Então, regulariza isso, busca uma orientação lá na Igreja da Lagoinha, se você é membro de lá ou de outra igreja, né, que possa te orientar nesse sentido para você estar completamente quite diante de Deus e diante das autoridades. Né? E, principalmente, esse sentimento de culpa sair sobre os seus ombros e você poder viver de uma forma assim plena, completa, né, diante de Deus. Tá. Mas no caso aqui, desculpa aqui, um erro nosso aqui, a Marli, ela não vive hoje com ele, porque esse companheiro, ele faleceu. Então, ela tinha entrado com um pedido de união estável. Então, como mulher, vamos dizer, como viúva, você tem todos os direitos. Né? E não precisa de ficar com dedos para correr atrás dos seus direitos, não, viu, Marli? Então, oriente-se, como o pastor Rogério disse, com um bom advogado, honesto, para que você possa ter aí a garantia de todos os seus direitos. Porque ela está como, vamos dizer assim, se ela pediu a união estável, civilmente no nosso país hoje, a nossa legislação equipara o casamento civil com a união estável ao mesmo patamar. Mas, os mesmos direitos. Com os mesmos direitos. Então, nesse aspecto, sim, porque houve essa regularização. Né? Nós incentivamos, nós motivamos os nossos membros e tudo, de fato, a realizar, a fazerem a conversão de união estável para o registro civil. Claro que tem nuances a respeito daquilo que muda nessa transição, né? Mas, então, você tem todos os direitos de uma viúva, porque você já vivia união estável com ele há 15 anos e vivia bem, né? Com certeza. Porque esse é o lado espiritual que a gente tem que ressaltar, de fazer, de firmar essa aliança. Claro. Porque nós somos motivados até pelos nossos compromissos, não é verdade? E a aliança é o estabelecimento formal desse compromisso. E outra coisa, ela tem um filho de 14 anos, né?
eu aconselharia ela quebrar o espírito de bastardia sobre essa criança, né? Porque para futuramente, né, não ter problema sobre a vida dele. Eu queria pegar um outro aspecto interessante da questão da aliança, porque nós falamos aqui quando você faz uma aliança que não era uma aliança correta. E hoje você pode se perguntar assim, e agora? O que eu faço? Exatamente. Né? Então, normalmente, quando você tem uma aliança ou um pacto com alguém, você precisa recorrer a um pacto superior a este estabelecido anteriormente. Então, no caso do texto que nós estávamos trabalhando em 2 Samuel, Davi perguntou aos gibeonitas o que eles queriam. E eles falaram, do homem que tentou nos matar, que o Senhor nos dê 7 descendentes para que o enforquemos diante do Senhor. Então, foi feito um sacrifício, uma oferta diante do Senhor para cancelar ou tirar as consequências dessa quebra de alianças. Hoje, nós podemos recorrer a um pacto superior que é a aliança que nós temos em Cristo Jesus. Então, se você fez alguma aliança que não deveria fazer e hoje sofre as consequências dessa aliança, mas sabe que esse não é o caminho de Deus, você vá ao Senhor, se arrependa dessa aliança que você fez, se arrependa desse pacto que você firmou, confessando ao Senhor isso como um pecado. Porque se foi uma aliança que Deus não queria, você entrou em desobediência a Deus. Então isso é um pecado. E você precisa confessar isso como pecado diante do Senhor. E estabelecer na sua vida os benefícios da nova aliança que você tem em Deus, em Cristo Jesus. Então, oi. Rogerinho, desculpe interromper, nós temos 2 participações aqui e eu gostaria do poder de síntese de vocês aí agora, porque a gente só tem mais 5 minutinhos de programa. Um assunto tão vasto, tão denso. A Gislaine de Montes Claros, ela é casada, ela é evangélica, da linha mais pentecostal. E o seu marido é de uma outra religião, não é? Com um foco um pouquinho diferente, bem diferente do nosso. E o marido está pedindo o divórcio. Ela considera essa aliança quebrada? Pode falar ou vocês vão falar? Para Gislaine, porque é complicado a gente falar assim. Sem conhecer a situação. A grosso modo, né? A aliança está sendo quebrada por ele. Se ele está pedindo, né, como a palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15, diz o quê? Se o marido incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Então, aquilo, Gislaine, que ainda motivamos você, é isso. Ao seu comportamento, ser um comportamento bacana, que vai conquistar o seu marido. Exatamente. E isso você não deve abrir mão, em hipótese alguma. Se ele ainda assim forçar, for o juiz, for o litigioso e tudo, sim, o juiz decretando, aí você vai estar oficialmente divorciada dele, né? E livre aí. Deixa ele tomar todas as posições cabíveis, que parta tudo dele. Exatamente. E não que dela. parta exatamente, isso é importante, que parta tudo dele. Uhum. A sua expressão deve ser de sustentar a aliança. Isso. Ok, Gislaine? Agora aqui, rapidamente, Rogerinho e Ademar. Alguém que não se identificou, é de Juiz de Fora, um abraço para todos os Juiz de Fora aí, diz assim, eu queria saber sobre a quebra da aliança em relação ao dízimo. O dízimo também é uma aliança com Deus? É mais do que isso. É mais do que isso ainda. É um mandamento. Não é? Eu acho que é muito mais do que uma aliança. Então, se a pessoa deixa de devolver o dízimo ao Senhor, ela está quebrando esse voto com o Senhor. O texto é claro que ela está roubando de Deus. Isso é o texto. Estou falando o texto. Então, você vê que é uma coisa muito mais forte, né, do que... Eu acho que automaticamente, quando você aceita Jesus, você já vem junto essa aliança de dizimar. Você já tem esse mandamento com você. Então, a partir da hora que você quebra isso aí, você vai quebrar muita coisa na sua vida. Inclusive a janela, né?
que vai ficar lá para o diabo fazer o que quer. Né? Então, o processo e agora, abre uma legalidade. Para a né? gente informar esse nosso telespectador aqui, é que deve ser buscado, então, essa restauração dessa aliança com o Senhor. Sim. Deus não é agiota, né? Não. Cobra atrasado, né? Não. Então, é regularizar a partir de agora e a coisa ali... Confessar o pecado e confessar caminhar Confessar daí o para frente. pecado. Isso.